Rapaziada, essa pescadazinha aqui, ó, foi o sonar que me deu. Próxima dica vai ser um vídeo sobre o sonar e a tecnologia na pesca, os aplicativos, tudo que a gente pode usar a favor da pescaria. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: eu não estou aqui para fazer propaganda de marca de sonar, de A e nem de B. Eu só vou dar a minha impressão. Anteriormente eu tive um sonar Garmin Strike 4, mas infelizmente ele caiu no chão, teve problema. Aí eu fui e comprei esse aqui, Humminbird Piranha Max 4 DI, que existe o Humminbird Piranha Max 4 simples. A diferença dos dois é essa tela aqui, que eu vou mudar aqui a configuração para vocês darem uma olhada. A diferença do básico entre os dois é essa. Nessa tela, o sonar me dá um raio-x exato de como é o fundo. Deixa ela vir passando aqui. E enquanto isso eu vou falar o seguinte: eu optei por comprar esse sonar e não o Garmin, embora o Garmin tenha uma coisa que o pessoal acha que é muito importante, que é o GPS para marcar os pontos de pesca. Quanto a isso eu tenho a dizer o seguinte: o sonar, ele é um aparelho eletrônico que ele tem memória como qualquer um outro. Só o que acontecia no meu Garmin era o seguinte: chega a um ponto, você marca um ponto de pesca, marca outro. Chega num ponto, e isso posso garantir que é muito rápido, você tem que desmarcar um ponto para poder marcar o outro, porque ele não tem mais memória. Foi exatamente isso que me fez comprar esse sonar e não o Garmin. Por quê? Esse não tem GPS, o Garmin tem. Só que esse me dá essa tela que faz toda a diferença. E o Garmin também tem. Tem o Strike 4 Plus CV, Clearview. Esse aqui é DI, Down Imaging. Os dois fazem a mesma coisa. Só que o Garmin é muito mais caro. Deixa eu voltar aqui para outra tela. Além do Garmin ser muito mais caro, só por ter o GPS é uma coisa que não me faz a menor falta. Eu estou fazendo esse vídeo mostrando como a gente pode usar a tecnologia a favor da pesca. Então eu vou mostrar, junto com o sonar, eu vou mostrar mais 3 aplicativos que eu acho que são essenciais para qualquer pescador. Um é o Wind, ele marca a previsão de vento de hora em hora. Outro é o Fishpoint, que muita gente conhece, aplicativo completíssimo, marca a fase da lua, marca maré, marca ponto de pesca, marca tudo. Então, se eu posso marcar esses pontos de pesca no aplicativo do celular, que tem muito mais memória do que o sonar, eu vou marcar no celular, com certeza. Então, o fato desse sonar não ter o GPS, para mim não faz a menor falta. Começando pelo que ele de fato mostra pra gente. Essa tela, ela mostra mais o fundo, mas não tão real quanto aquela outra tela do Down Imaging. A título de exemplo, esse daqui, ó, é aquele galho de árvore, que na outra tela a gente vê explicitamente que é um galho de árvore. Então aqui ele marca o básico, que é o suficiente. Ele marca aqui a profundidade e a temperatura da água. Aqui a variação dessa profundidade é que ele vem e marca aqui, aí sobe, aí fica variando desse jeito. Na minha configuração pessoal, eu pus para marcar os 3 tamanhos de peixe: pequeno, médio e grande. E toda vez que surge um peixe, ele dá um bip, que
Não parece não, mas às vezes tu tá distraído e pip, pip. Opa, tá passando peixe aqui embaixo. O que que eu não posso deixar de falar é o seguinte: a sonda, ela fica virada para baixo. Então ela desce como um feixe, fazendo um cone. Vamos supor que esse peixe aqui seja a sonda. Ele abre para cá e abre para cá, fazendo um cone. Então nem sempre esse peixe aqui, esses peixes, eles estão passando pela frente do caiaque. Eles podem estar passando pelo lado. O que é certo é que eles estão dentro do círculo que se forma no fundo, que é a leitura do sonar. A grande vantagem que eu vejo em ter um sonar, que hoje praticamente não, é certo, de eu não pescar sem sonar, eu não consigo mais. Primeiro, uma coisa que é certa: sonar não garante que você vai pegar peixe. Quem pega peixe é a isca e o trabalho que você faz lá em cima. Agora, ele garante que você não vai ficar descendo a tua isca onde você está vendo que não tem peixe. Isso já é 50% da pescaria. Aqui nesse exemplo aqui, nesses drops todos, eu estou vendo esse peixe aqui no fundo, esse peixe aqui no fundo, mas a maioria dos peixes estão lá em cima, estão na meia água. Aí eu vou escolher o tipo de pescaria que eu quero. Eu vou usar uma isca de meia água, porque aqui em cima tem muito mais peixe, ou eu vou ficar usando uma pindoca ou um sapinho para jogar lá embaixo, onde eu estou vendo que não tem peixe ou que tem umzinho ou outro. Isso com certeza faz com que a produtividade da tua pescaria seja totalmente diferente. Uma outra coisa que eu acho essencial é esse exemplo aqui, ó. Você vai largar a isca aqui no meio, ela tem de cara 90% de chance de achar esse enrosco ou esse aqui, se a maré estiver correndo para lá ou para cá. Ainda que a maré esteja parada, naquela hora que a maré dá aquela espelhada que fica paradinha, que o peixe realmente dificilmente come, o que acontece é o seguinte: você larga a isca aqui no meio, a maré está parada, mas lá em cima está rolando um vento. E esse vento fica empurrando o teu caiaque para o lado, para trás, para frente, que vai fazer com que a tua linha estique, venha para cá ou venha para lá, e com certeza vai achar um enrosco. Eu quase nunca perco isca. Eu não vou dizer que não prende, tem lugares que é impossível de não prender isca. Tu vai para Junqueira, vai ter enrosco. Tu vai para Boa Viagem, se você ficar ali em cima das pedras, vai ter enrosco, é certo. Mas você também consegue ver as partes, às vezes, no fundo, que ela é, embora seja em cima de uma bancada, em cima de uma laje, ela é um pouquinho mais reta. Aí você larga a tua isca ali. A probabilidade de perder, de enganchar, diminui consideravelmente. Por isso eu quase não perco isca. Não tem nem comparação. Hoje, honestamente, eu não consigo mais pescar sem sonar. Infelizmente aqui é uma simulação, porque o transducer não está na água. Está aqui em cima da mesa aqui em casa. Então não é uma situação de fundo real. Então fica aparecendo só esse pedacinho aqui. Porque quando é um fundo real, meu Deus do céu, o fato de você ler, saber como é o fundo e onde está o peixe, faz toda a diferença. Eu tenho muitos amigos, inúmeros, que cansaram de me ver pegar peixe. Não é só eu falar não, de me ver pegar peixe por causa do sonar. Que às vezes tu tá dando aquela pedaladazinha assim, e fala: ih, caramba, tá passando um cardume aqui embaixo. E tu joga a isca. Cansei de fazer isso e jogar praticamente como a gente fala, eu joguei na boca do peixe, que ele pegou na caída. Porque eu vi os peixes passarem embaixo do caiaque. Com isso faz com que a produtividade na minha pescaria seja um pouquinho diferenciada. Não que eu seja o mago da pescaria, não. Longe disso, eu pesco exatamente igual a todo mundo. Jogo a isca dentro da água, fico pindocando. Coisa mais real que tem. Quem sabe, se você vai pegar o peixe, é o peixe.
Porque se ele não estiver comendo, se a pressão atmosférica estiver muito baixa, o peixe fica lerdo. Tu pode jogar a isca na frente de um cardume de robalo. Tu pode jogar a isca que eles mais gostam de comer, um camarão vivo, que eles não estão nem aí. Outra coisa também que ajuda muito é aqui, por exemplo, a isca de fundo. Ah, tá aparecendo um peixinho pequeno. Você vai jogar um camarão de 10 centímetros? Vai ser muito difícil. É capaz até do camarão de 10 centímetros espantar o peixe que está ali dentro. Com isso aqui eu escolho o tamanho do camarão, a isca que eu vou usar, a profundidade que eu vou descer minha isca, se eu vou usar a isca de meia água ou não. É uma pescaria muito mais prevista. Pronto, você consegue prever, ver o que você vai fazer uma previsão de acordo com o que você está vendo aqui. Aqui está parecendo um peixe grande, a 1,60 m. Está quase na flor da água. É bem provável que você jogar uma isca aqui de meia água, uma isca boa, uma rapalinha, de você pegar uns peixes desses. Aqui, por exemplo, nessa situação aqui, eu ia usar uma isca de meia água. Eu vou jogar a isca no fundo, só tem um peixinho aqui e cheio de enrosco. Os peixes estão tudo na meia água. Eu vou usar a isca de fundo? Eu não vou arrumar nada. Vou ficar lá pindocando. Ou enrosca, ou eu pego um peixinho miúdo desse aqui. Agora eu vou dar uma passada para aquela outra tela. Vocês vão ver a diferença desses galhos aqui, ó. Eu sei que é galho porque eu já passei para outra tela e sei que a simulação é feita na mesma tela. Desse fundo e exatamente no mesmo lugar com um raio-x. Muda para down image. Aqui vocês vão ver aquela parte daqueles galhos. É como dá para ver literalmente que são galhos. Na tela comum do sonar comum não, aparece uma mancha para o alto. Aqui dá para ver literalmente que são galhos, ó. Um galho de árvore no fundo. Vocês também podem observar que não dá aquele bip quando aparece o peixe. Não aparece a profundidade com que os peixes estão. Aqui com o tempo, você acaba percebendo que aqueles peixes são essas manchas aqui mais fortes. No fundo. Vendo? Aquelas duas manchas que ficam para o alto são dois galhos. Aí você vê exatamente como é o fundo. Aqui, ó. Os peixes da meia água, que na outra tela aparece aqui, cada vez que aparece um, ela dá um bip. Aquele terceiro galho que aparece, também marcando. Fica fácil de você memorizar o seguinte: aqui a profundidade total do fundo até a superfície são 5,5 metros. Se você está vendo esse peixe aqui que está exatamente no meio da tela, o peixe está, vamos supor, 6 metros, ele está a 3. Esses daqui, ó, estão mais ou menos a 1,5 metro, 2 metros. Então eu não preciso exatamente ter ali marcando qual a profundidade do peixe. É óbvio que na outra tela isso já facilita, que eu não tenho que calcular nada. Aqui eu tenho que observar aqui 5, vamos arredondar aqui, 6. Aqui o peixe está 1,5. Aqui ele deve estar uns 4, que aqui é o fundo, já dá uns 6. Eu tenho que fazer esse cálculo aproximado. Na outra não, na outra tela me dá exatamente a profundidade do peixe. Mas que aqui é bom quando eu entro, principalmente em um lugar que eu nunca fui pescar, que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é fazer essa varredura aqui para mim ter uma noção de do que é o fundo. Galho de árvore, pedra, esse tipo de coisa. Depois eu passo para outra tela,
Porque eu já sei que quando aparecer isso aqui, uma mancha aqui e outra mancha aqui, eu sei que são 2 galhos de árvore. Hoje, o meu melhor amigo dentro d'água é ele. Não me deixa jogar a isca onde eu sei que não tem nada. Preserva minhas iscas. Não fico arremessando aqui no meio da galhada, por exemplo. Principalmente para fazer pesca de fundo. Eu vou perder, é certo de perder a isca. Depois vou dar prosseguimento no vídeo com os 3 aplicativos que eu falei. O Wind, Fish Point e o Boateng, que são aliados ao sonar. É o que tem de melhor de tecnologia hoje para a gente poder aliar na nossa pescaria. Com certeza que não tenha o sonar, que a pessoa não tenha o sonar. Às vezes está duro, está sem grana, não tem possibilidade de comprar. Mas os outros 3 aplicativos o pescador hoje tem a obrigação de ter. Primeiro, o caiaqueiro, o maior medo que o caiaqueiro tem hoje não, sempre, o maior medo do caiaqueiro é o vento. O segundo maior medo do caiaqueiro, hoje em dia, vamos combinar, que é a marinha, né? Bom, eu já falei sobre o sonar, a importância, pelo menos para mim, e quem pesca comigo sabe que a produtividade é um pouco diferente, que a gente não fica jogando a isca onde não tem peixe. Agora eu passei para o celular porque eu uso 3 aplicativos que eu acho indispensáveis e importantíssimos para pescaria, principalmente pescaria de caiaque. E ninguém quer estar na água a 6, 8 quilômetros e encarar uma ventania repentina. Por isso eu uso 3 aplicativos que são vitais para pescaria de caiaque. Se a gente tem a tecnologia hoje a nosso favor, por que não usar? O primeiro dos aplicativos é esse aqui, ó, Fish Point. O segundo é o Navionics e o terceiro é o Wind. Vamos começar pelo Fish Point. Tocando no ícone para abrir o aplicativo, a primeira coisa que ele vai fazer é achar a localização de onde nós estamos no momento. No meu caso, eu estou em casa, achou aqui o Pichincha, mas se você estiver na praia, ele vai te achar onde você estiver. Para começar a operar, tem esses 3 tracinhos aqui, você toca neles. Ele vai te dar uma gama, uma série de recursos. Mapa, que é o que nós vimos. Localizações, é onde você pode marcar pelo aplicativo os pontos de pesca, de 2 formas, pela localização e outro pelas capturas. Vou dar um exemplo. Você está na praia da Bica, pegou um robalão bonito, você vai tocar na captura, vai aparecer o ponto, exatamente o ponto que você fez a captura, e você vai escrever robalo Praia da Bica. Aí do lado vai ficar as coordenadas. Então você já tem um ponto de pesca marcado. Por isso eu não vejo tanta importância o sonar ter aquela localização para você marcar. E vejo até dispensável essa função no sonar, e vou explicar agora por quê. O sonar, ele tem uma memória limitada. Então vai chegar num ponto que para você marcar um local, você vai ter que desmarcar o outro. O celular não, o celular tem muito mais memória. Então eu prefiro até marcar os pontos de pesca e de captura pelo celular, justamente por ele ter mais memória. Passando para a parte das previsões, você tem aqui atividade dos peixes. Então hoje é dia 15, a atividade de peixe hoje está em 30%. E ele vem aqui embaixo no gráfico marcando a parte que é mais alta do dia, a parte que é mais baixa. Eu não costumo me guiar muito por isso não, porque eu já saí para pescar com atividade 14%, 10%,
e peguei muito peixe. Porque calhou de estar 14%, só que a pressão atmosférica estava 1030. Aí os peixes ficam muito ativos. E já saí com atividade aqui 98%, com a pressão atmosférica baixinha e não peguei nada. Passando para outra parte, ondas geralmente a gente não usa porque só para ver a variação, mas para quem não pesca em praia, pesca em baía, isso não oferece um bom recurso para nós que pescamos de caiaque em baía. Depende muito do local. Maré é importante. A maré, hoje, dia 15, vocês podem observar que no gráfico ele está bem inclinado. Que ela está aqui. Maré baixa, aqui ó, às 4h30 da manhã, está em ponto 16 centímetros. E a maré alta, aqui em cima, ela está em 77. É só diminuir 77 menos 16 vai dar 61. A variação da maré é 61 centímetros. Ela não corre tanto, é uma maré intermediária. É uma maré até que eu gosto de pescar bastante. Para o item de baixo, tempo. Aqui no tempo ele dá sempre o dia que nós estamos, a não ser que nós tocarmos em outros dias que estão aqui em cima. Então aqui ele me diz o seguinte: precipitação 0, não tem possibilidade de chuva. Pressão atmosférica 1016, subindo. Umidade do ar 66% e o índice de UV moderado, que tem muitas nuvens. Aqui para a parte de baixo, de hora em hora, ela vai me dizendo o quão tá a variação da pressão atmosférica. Vamos ver que é 1016, 1018, 1019, 1020. Quando tem essa variação assim muito grande, geralmente os peixes ficam meio manhosos. Tu joga a isca na cara deles, parece que eles não estão com fome, não quer comer de jeito nenhum. E aqui embaixo é o terror de todo caiaqueiro. Aqui ele está me dizendo que agora, nesse instante, o vento está em 18,3 km por hora. E está mesmo. Lá fora está uma ventania danada. E por último, a lua. Hoje, aqui nós estamos praticamente no meio do quarto crescente, dia 15. Vamos ver a próxima lua, dia 20, lua cheia. Vamos ver a diferença da maré na lua cheia? Maré, dia 20. Olha como modifica totalmente o gráfico, fica bem íngreme, quase em pé. Aqui tá a maré baixa, às 8 horas da manhã, 8h53, maré negativa, menos 19. Maré alta, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, com 94 centímetros, 96 centímetros. Vou arredondar 19 para 20, mais 96, dá 1,16 m de variação de maré. A maré vai correr muito no dia 20. É daqueles dias que você joga a isca, um jig de 30 gramas lá na frente, e dependendo da profundidade, antes de tocar no fundo, ele já passou, já está atrás do caiaque. É um dia que eu praticamente nem vou. Eu não gosto de pescar assim. Primeiro que a maré fica te tirando do ponto toda hora, aí se você está no remo, você vai sofrer muito. Se você está no pedal, você tem que ficar pedalando o tempo todo para se manter no ponto. É uma pescaria que eu particularmente não gosto de fazer. Então aqui está visto o Fish Point. Vamos sair aqui. O segundo aplicativo eu gosto de usar é esse Navionics. Ele é uma carta náutica. Aqui deve aparecer a Praia da Ribeira, que foi o último lugar que eu fui. Isso, Praia da Ribeira. O bom desse aplicativo é que você vai passando aqui a mão na tela, forma essa cruzinha e ele vai te dizendo onde tem pedra,
onde tem bancada, onde tem tudo. Aqui, por exemplo, essas duas boias aqui, essa e essa, são aquelas bem na frente de quando a gente entra na ribeira. E todo mundo sabe que ali tem uma laje. Eu vou dar um zoom aqui. Aqui estão as duas boias, aqui tem uma laje, duas lajes, três lajes. É a laje que o pessoal costuma pescar aqui, nesse ponto. Agora tem pessoal que entra e vem para cá, na direção da Praia da Bica, e tem uma galera, e tem uma galera que vai pro lado oposto. E vem para cá. Aqui tem a laje da pescadinha, são diversas lajes que aparecem ali. Inclusive, aparece aqui onde tem um navio naufragado. Aí fica escrito casco. Aqui, ó, rocks, são pedras. E mostra as profundidades. A carta náutica mostra tudo. A grande vantagem desse aplicativo é que você vem aqui em rota, ele traça a rota mais confortável para você. Vamos supor, você vai sair da Barra da Tijuca e vai para Angra dos Reis. É um caminho longo. Então você toca no início Barra, depois final Angra, e ele traça a rota que você vai fazer uma navegação pelas partes mais fundas, para evitar de ter uma surpresa de encarar uma bancada de pedra e sofrer um acidente marítimo. Então é um aplicativo que as grandes embarcações todas elas usam. Ele oferece diversos tipos de leitura. No meu caso aqui eu estou no Chart Sonar, carta náutica, e o tipo de visualização que você vê aqui no mapa, está aqui embaixo nos overlays. Um aplicativo fantástico. Vamos sair dele. Agora, o aplicativo mais importante, na minha opinião, é esse aqui, é o Wind. Esse aplicativo, eu acho que todo pescador, se não tiver no celular, ele tem que ter uma maneira de consultar antes de sair para pescar. É um aplicativo que eu diria que é vital para pescaria. Quando você abre o aplicativo, ele marca naturalmente aqui onde você está. Diminuindo aqui, você vai ver um mapa do Rio de Janeiro, certo? Recreio do Bandeirante, Barra, aqui se não me engano é São Conrado, Itanhangá, Copacabana, e aqui a entrada da Baía de Guanabara, o lado direito Niterói, o lado esquerdo Rio de Janeiro. Ainda dando um zoom aqui, para ter uma noção, do lado de Niterói nós temos aqui nessa ponta aqui, ó, Fortaleza de Santa Cruz, Praia de Adão e Eva. Esses dois peixinhos aqui é a famosa Boa Viagem com as suas pescadas, Forte Gragoatá, mais na frente a Ponte Rio-Niterói. Aqui a Ponte Rio-Niterói. Então, entrando na Baía de Guanabara, nós vamos dar de frente, bater de frente com a Ilha do Governador. Aqui é a Praia da Bica, e aqui, exatamente nesse ponto que eu toquei aqui, é aquele onde tem aqueles tanques da Marinha. E assim você determina onde você quer que ele faça uma varredura do vento, das condições do vento. Esse aplicativo é especificamente para ver o vento com relação à pescaria. Mas subindo mais, você vai chegar aqui, tem a Ilha da Freguesia, aqui o Boqueirão. Ele mostra o mapa todinho completo. Como eu não vou salvar esse ponto como favoritos, que eu já tenho, eu vou voltar a tela e mostrar como é o funcionamento dele. Aqui eu já tenho gravado os favoritos.
E aqui em casa, aqui na Urca, Grumari, Praia da Bica, Praia da Ribeira, Boa Viagem, Adão e Eva, Barra de Guaratiba, Freguesia, que é o Boqueirão, na Ilha do Governador, Ilha da Madeira, tem até 2 vezes, Itacuruçá, Muriqui, Praia da Junqueira e assim vai. Arraial do Cabo. Arraial do Cabo aqui é um lugar que venta e venta muito. Você pode ver que os gráficos aqui de quarta, quinta, sexta, tá praticamente a semana toda vermelha. Lá venta muito. Mas vamos tomar como exemplo a Praia da Ribeira. Pronto. Aqui, nessa tarja branca aqui, tá marcando 13 horas. Às 13 horas hoje está um vento aqui de 18 km na direção sul, norte, sul, oeste, leste. Entendendo melhor o aplicativo, ele te dá diversas opções de você marcar de acordo com o esporte que você está praticando. Aqui no lado tem um peixinho, que é a pesca. Tocando nele, ele vai te dar as opções de veleiro, kitesurf, windsurf, mas vamos continuar no peixinho primeiro, que é grátis. Esse aqui Pro, você vai pagar R$114 por ano ou R$9 por mês. Nada exorbitante, mas ele já satisfaz bastante nesse símbolozinho do Fish, que é, além de ser gratuito, para nós é o ideal, porque aqui começa a ter muito gráfico profissional, que o cara já tem que ter um conhecimento muito maior para ler os gráficos. Então, para nós, esse aqui já é o suficiente. Vamos lá? Vamos entender? Hoje, aqui, vamos botar assim, que são 13 horas. Aqui eu configurei para ele ficar de hora em hora, porque tem a configuração dele de 3 em 3 horas, mas se eu posso fazer ele mais preciso de hora em hora, é óbvio. Aqui do lado do sinal tem esse peixinho, talvez não dê para vocês verem que está muito fraquinho. Tem só o esqueleto do peixe, só a espinha, que significa, como nós vimos no Fish Point, a atividade hoje dos peixes é muito pequena. Aqui a direção do vento, essas setinhas. Essa primeira barra verde aqui é a velocidade do vento. Você vê que hoje o dia começou às 5 horas da manhã com 4.7, 3.5, 3.6, 2.8. Aí foi dando uma subidinha. 11 horas foi para 7, meio-dia foi para 12 e agora está aquela ventania lá fora com 18 km. Ainda embaixo, o vento, que a variação dele dá uma rajada e para, dá outra rajada e para. Aqui, nessa terceira coluna, 1014, 1015, 1016, é exatamente como nós vimos também no Fish Point, que coincide a pressão atmosférica. Aqui, 22, 24, 29 é a temperatura ambiente. Essa primeira nuvenzinha é a quantidade de nuvens e umidade que tem no céu. E aqui embaixo, a temperatura da água. Aqui está variando entre 21 e 22 graus, por aí. Vocês estão lembrados que quando vai chegando para o dia, nós estamos na lua do quarto crescente, quando vai chegando lá pelo dia 20, a atividade de peixe começa a subir. Então vamos passar aqui, ó. Aqui você vai passando, ó. Amanhã, sexta, sábado, sexta 18, domingo 19. Domingo 19 já aparece aqui com 2 peixinhos, ó. Tava com um, ficou fraco, aí veio para 2 peixinhos. Vamos ver como é que vai estar na segunda-feira, dia 20. 3 peixinhos. É no auge da lua cheia.
Não quer dizer que você vai chegar lá e vai encher o caiaque de peixe. O que depende muito disso aqui, ó, da pressão atmosférica. Aqui até que não está variando muito, vai para 1014, 1013, aí volta para 1014, 1015. O ideal é a pressão, quanto mais alta melhor. 1025, 1030, aí pode até a atividade do peixe estar pequena, mas o peixe vai estar ativo por causa da pressão atmosférica. Aqui a velocidade, na segunda-feira, dia 20, auge da lua cheia, não vai ter quase vento, o vento mais forte aí, vamos ver aqui, até 1h da tarde, geralmente a gente entra às 5 horas da manhã, eu pelo menos entro às 5, meio-dia, 1h eu tô ralando o peito. O vento mais forte vai estar 8,3, que é considerado uma brisa leve. A pressão varia entre 1013 e 1015, relativamente boa, não tem uma variação muito brusca. A temperatura ambiente vai estar em torno de 32 graus perto do meio-dia. E a temperatura da água se mantém entre 22 e 23 graus. Isso na segunda-feira, no dia 20, que é no auge da lua cheia. Agora tem aquilo que nós vimos lá no Fish Point. Você vê um aplicativo, depois você vai ver o outro, aí você vai lembrar que no dia 20 tem aquela variação de maré de 1,16 m, que é no auge da lua cheia. Ou seja, atividade grande dos peixes, só que a maré vai estar correndo muito e a pressão baixa. É aquilo que eu disse, não quer dizer que você vai sair de lá com o caiaque cheio. Assim, a gente pode utilizar a tecnologia a favor da nossa pescaria, por que não? Tudo hoje em dia envolve a tecnologia. Se não fosse feito para somar, com certeza os grandes pesqueiros não utilizariam esses 3 aplicativos que eu reforço. Quem não tem, baixa, utilizem por uma questão de segurança e por uma questão também de fazer com que a pescaria seja cada vez mais produtiva. Essa foi a dica do velhinho sobre como usar a tecnologia a favor da pescaria. Um abraço, fica geral com Deus.